Olá, bem-vindos à minha última parte com a minha convidada, Odete Armindo. Bem, ouvir Odete Armindo fez-me viajar, perceber que aquela mulher de manhã acorda, tem um objetivo na sua vida, como todas nós, levar o dinheiro para casa, mas mais do que isso é perceber como é que ela consegue esclarecer o papel dela enquanto vendedora, como é que ela consegue olhar para o papel dos seus consumidores, a prática que eles têm à volta, sem critérios, sem regras, correndo o risco de ser enganada, como foi enganada já várias vezes, muitos clientes chegarem perto dela, pegarem no seu produto e não pagarem o que lhe é devido. Mas mais do que isto é perceber como é que o seio familiar é importante para o negócio destas mulheres. Como é que elas conseguem introduzir os seus filhos a terem a mesma prática, a terem a mesma responsabilidade para que no fim do dia não lhes falte os 5.000 kwanzas, os 10.000 kwanzas, os 3.000 kwanzas, ou seja, o dinheiro para que aquela família consiga viver, se alimentar só naquele dia. Tudo isto é negócio e quando falamos de negócio, normalmente estamos à espera de uma dimensão grande e é extremamente interessante como é que eu consegui rever-me num contexto tão micro, mas mais do que isso é olhar para a Odete e reter a frase dela, que para ela é um negócio difícil. O discurso que ela me pôs ao longo da gravação foi um discurso com grandes dificuldades não só dela com o mercado, como do executivo para com elas, como os fiscais, como é que as veem, e não fica difícil perceber ao longo da sua entrevista o quanto de facto é compreensivo quando ela olha para nós e diz que ser zungueira é difícil. Mas nada melhor do que eu pôr-vos a ouvir novamente o discurso, a afirmação da Odete Armindo. Vamos ouvir? Porque é maçada, é trabalho. Às vezes as zungueiras estão a ser atropeladas nos carros aí nos congoleses. Já vi no Falangola, uma senhora estava aí na zunga, fiscal lhe deram corrida, lhe deram uma pancada. A senhora pensa que já tinha problema da mente, ok? A tensão subiu, a senhora acabou por morrer, até estava a vender gasosa. É depois desta afirmação tão dolorosa da Odete, que sente-se, é inevitável não sentir, que percebemos que a economia de rua, o sistema informal, não se trata apenas de uma luta para transformarmos o informal para o formal. Além disso, nós temos que perceber que há aqui uma questão de socialização. A relação da zungueira com os clientes, com os consumidores, a questão da zungueira no nosso mercado informal vai muito mais além do dinheiro, do que ela vai gerar, do que ela vai levar para casa. A socialização, aquilo que ela precisa de sentir para se sentir valorizada, para ela não poder ter esse discurso que ser zungueira é tão difícil. Eu afirmo que não adianta de todo educar as nossas zungueiras, aquelas que eu chamo de nano-empresários, pela força do braço. Entender o negócio feito nas ruas, entender o comportamento delas, requer não só uma formação cívica, mas também como uma formação em que os dois agentes, quer as zungueiras e quer os agentes fiscais, os que controlam o comércio de rua, têm que fazer em paralelo, têm que andar de mãos dadas. É uma opinião minha e falo por perceber que ao longo da minha temporada dos artigos que tenho feito junto do jornal O País, percebo-me que há falta de concentração nessas duas forças motoras, a legalidade e a economia do mercado informal, estarem juntas e andarem de mãos dadas. E eu pergunto sempre se algum de nós já viu alguém aprender sobre chicote. Não, de todo que não.
para aprendermos nada como a formação permanente, insistente e consistente. Nada como ouvirmos da Odete o que é que ela acha, como é que ela vê estes fiscais, como é que ela observa, como é que ela avalia os nossos fiscais. Me levaram a primeira trouxa dos fiscais. Quando eu chegava em casa, a tensão subia sempre, vi que não podia dar cabo da minha vida. Cada vez que eu chegava, se rebolava, a tensão subia sempre. É correr, não vai saber se aqui estava em carro ou não. É mesmo correr. Então vi que deixei. Envolviam-lhe o seu fardo? Não. Não veio devolver o seu fardo? Levam. Mesmo com lágrimas a chorar. Levam. E eu ainda até reclamei, sou viúva, não tenho marido, faz favor. Qual era a avaliação que a tia Odete dava a eles? Dava uma nota positiva ou uma nota negativa? Para mim, negativa. E não me admira de facto, Odete, que a Odete deu uma nota negativa aos nossos fiscais. Precisamos desta formação, precisamos que estes dois agentes económicos, da parte das jungueiras e da parte fiscal, trabalhem em conjunto. Para trabalhar em conjunto, há um agente que é primordial para que estes dois andem de mãos dadas, o nosso executivo. O executivo tem que perceber que esta instrução não é uma instrução dada a uma pessoa, é uma instrução que vai afetar comportamentos, vai afetar mentalidades, vai afetar um posicionamento de uma massa maioritária que nos traz a economia, que nos põe a dinâmica da economia rápida, como eu chamo, nas nossas ruas, sem precisar, volto a dizer, sem precisar do uso da força. E esta parte, pessoalmente a mim, incomoda-me, sim. E eu acredito que não incomoda só a mim, incomoda você, incomoda qualquer pessoa que passa na rua e percebe que aquela mulher, com tanto sacrifício, só quer voltar a casa com o seu dinheiro e muitas das vezes ele fica perdido, algures numa esquadra de polícia e sem paradeiro. Mas o interessante é perceber que no meio disto tudo há sim fiscais bons, como a Odete diz. Há sempre uma alma caridosa no meio de tanto tumulto. Existem bons polícias, existe bom mesmo, porque eu quando me levaram a minha trouxa, eu pedi muito, eu disse, sou viúva, eu já não tenho onde pedir. Se me levarem isso, porque ele é um negócio, nem que for de 5 mil, mas eu em 5 mil vou sustentando meus filhos em um mês, com esses 5 mil. Nem que for 3 mil, eu pedi muito, eu sou viúva, me devolvem só esse negócio, faz favor. Mas apareceu um que disse, vamos dar o negócio da senhora, o outro disse, vamos levar. Se você falar mais, vamos te pôr no carro para te levar. Como fazer com que esta classe dos fiscais, que também precisamos muito deles para poder haver organização e controlo nas nossas ruas, mas como abordá-los sobre a questão da empatia, deles porem-se um pouco no papel destas zungueiras e eles perceberem que as zungueiras podem andar de mãos dadas com a lei. Como? Vamos pensar todos nisso, mas mais do que nós pensarmos é precisamente eu tirar esta pergunta para o maior responsável da dinâmica de mudança de mentalidade e comportamento que está nas mãos do nosso executivo. Além desta pergunta vem outra, como podemos criar uma relação de respeito, de empatia entre o agente fiscal, económico fiscal, não é? Que são os nossos fiscais e as zungueiras, com formação diária, com palestras, com encontros entre as administrações, entre os fiscais que pertencem àquela zona e as zungueiras que pertencem àquela zona também. Como é que eles conseguem vê-las de forma importante? E como é que elas conseguem vê-los como autoridade? Ou seja, resgatarmos estes valores que fazem parte do cumprimento entre a lei e quem vende. Como podemos proteger o negócio destas mulheres, que são o maior motor de articulação do negócio informal-formal?
As mães desses polícias são zungueiras? São, mulheres também são zungueiras. Eu conheci um polícia aí nos congoleses, que a mulher dele também vendia lá nos congoleses, porque eu vendia muito tempo lá. Me fez sair lá o sofrimento de correr atrás dos carros, porque quando vão te dar corrida você não vai saber se aí está vindo carro ou não. Se tivesses que ajudar o teu país neste momento, fazias o quê, Tia? Se tivesse que ajudar o meu país, se tivesse fábricas, se tivesse indústrias para trabalho, eu ajudava, porque um trabalhador é um ajudante. Está a trabalhar para contribuir para nosso país, é uma honra. Pois é, ouvindo a Odete faz-me crer que de facto a nossa terra tem muita mão de obra para resgatar e para dar emprego. A questão é essa, é que o nosso país não tem indústrias suficientes para abraçar a quantidade de mão de obra que o nosso país tem. E só lhes resta de facto serem autónomas. E para serem autónomas é pegarem na sua bacia e zungarem pelas ruas. Porque Angola é um país, dizemos que é rico, mas é o trabalho que não está sabendo gerir. Porque muitos querem trabalhar, mas não há emprego, não há. A zungueira não ajuda o país? A zungueira ajuda, mas com o sofrimento dela. E o trabalhador que vai para a fábrica não tem sofrimento? Não, mas não é tanto, porque o trabalhador que vai para a fábrica vai receber mensal, nem que eu estiver doente, não vão me descontar. Mas a zungueira, se ficar 3 dias em casa, aquele dinheiro, os 3 mil, os 5 mil, acaba. Vou comer o quê? Vou pedir aonde? Num país desse? Vou pedir aonde? E ouvindo a Odete, remeteu-me a pensar e questioná-la para entender a sua sensibilidade. E perguntei-lhe o que é que ela acharia, qual seria a ideia dela, a sensibilidade dela relativamente como é que o governo a podia ajudar, como e onde. E vejam como é que ela responde, tão simples, a esta pergunta: como é que o nosso governo a podia ajudar? A zungueira, se tivesse assim, diziam, tem um sítio onde podemos ter até, não podemos ter às vezes certas, porque houve um tempo que estava a se dar crédito, alguma coisa para dar para trabalharem. Então, porque há muita gente que tem vontade de vender, mas não tem dinheiro. Tem vontade de vender, mas não tem sítio. Se tivesse a pergunta... O que o governo podia ajudar? O governo é ajudar mesmo, para mim é ajudar em trabalho. Criar trabalho, sim, criar emprego. Empregos. O que a Odete quis dizer numa outra linguagem mais técnica é que o governo pode dar oportunidade a estas mulheres, utilizando a questão do microcrédito, financiando-as, e que elas não têm acesso. Claro que eu disse a Odete que existe sim. O governo hoje já cria linhas de microcréditos para apoiar estas zungueiras, para elas iniciarem um pequeno negócio. A questão é que não chega a informação até elas. A informação é feita tão precária que, na sua maioria, elas acham que o Executivo não está a fazer, não está a criar linhas de crédito, microcréditos, para que elas possam dar o seu primeiro passo para poderem levar a sua bacia, ou mesmo para montar uma bancada e iniciarem o seu negócio. E aqui fica uma chamada de atenção que eu gostaria de fazer pessoalmente às instituições que trabalham com o Executivo, que cedem estas linhas de microcrédito, para perceberem que não adianta esperarem por elas, não adianta montarem um processo com imensa burocracia, porque elas não vão ter com vocês. Nós precisamos é de resgatar, nós precisamos é de inverter o processo. Nós temos que ir até elas, para que todo o plano do Executivo tenha sucesso. E depois de muitos pontos de atenção, e alguns até de grande sensibilização, vou deixar com vocês as últimas palavras da minha convidada, mas o outro lado dela, o lado mãe, o lado que a todas nós
Diria que custa muito mais. Vamos ouvi-la. Nossos filhos, nós já temos filhos grandes. Um filho de 22 anos fora do país já trabalha, já sobrevive sozinho. Mas aqui não. Temos filhos que já terminaram a faculdade, filhos das irmãs estão em casa. E é um choro. É um choro. E chegamos ao fim da minha primeira edição, a minha bacia com a minha convidada. Foi uma lição extraordinária que tirei desta mulher. Não a consegui ver como zungueira, como a questão como ela diz, é duro. Consegui olhar para ela como uma mulher, uma guerreira, uma mãe que acorda e tem um objetivo preponderante: chegar ao final do dia e levar o dinheiro aos seus filhos. Mas mais do que isso é perceber que ela entende do seu mercado. Ela percebe o que quer fazer pela nossa Angola e só lhe falta é oportunidade. Agradeço imenso a todas essas mulheres que fazem parte de nós e eu aqui despeço-me e peço que fiquem atentos aos meus próximos programas que virão. No próximo episódio vamos ter outra convidada, Teresa Domingos. Ela que carrega na sua bacia feijão e mel. Vamos perceber como é que é a dinâmica deste negócio nas nossas ruas de Luanda. Fique bem. A vocês, meus convidados, meus telespectadores, meus seguidores, peço que apoiem este meu projeto, a minha bacia. Likes, partilhem o máximo que podem partilhar. Não estamos apenas a divulgar um tipo de negócio feito em Angola, mas mais do que isso é mostrar para o mundo quem nós somos, essa força matriz da nossa economia, quem elas são para nós, quer em termos sociais, termos económicos e muito mais do que isso, até em termos de ancestralidade. Aguardo pelo vosso apoio e muito obrigada.